Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no podcast aí, em Frutificar, e hoje com uma presença assim, que está me deixando o coração bem quentinho, muito feliz de estar aqui com o Dr. Marconi, neuropediatra, e veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre essa questão do autismo, dos primeiros sinais, de mães, como a gente faz, que fica tanta dúvida. Então, Dr. Marconi, por favor, se apresente. Então, é um prazer estar aqui, um prazer ver o trabalho do Frutificar, que é, né, colocar a sementinha no mundo. Isso. Eu sou Marconi Oliveira, eu sou médico, neuropediatra, sou pai do Augusto e da Olga, falo que vale mais do que a universidade isso aí, sabe? E sou escritor e tenho uma certa influência no digital, né? Hoje tenho 3 milhões de seguidores nas redes, 3,4, e eu falo muito lá sobre autismo, TDAH, alterações do neurodesenvolvimento. Doutor Marconi, começar o nosso papo aqui assim, sinais de autismo para a mãe que é primeira viagem, sabe, a primeira gestação, como ela consegue identificar se o filho, se esse bebê está se desenvolvendo bem, se tem algum sinal que ela precisa ficar preocupada? Então vamos lá, o primeiro sinal que eu costumo falar assim, que é a dúvida da mãe. Se a mãe tem dúvida, alguma coisa está diferente. E outra coisa que a gente fala assim, que não precisa comparar com filho nenhum, cada filho tem seu estágio, mas existem alguns marcos que são bem importantes, né? E o autismo é um transtorno da comunicação, principalmente. Tanto que os 3 primeiros critérios diagnósticos vão falar de comunicação. Uma criança que tem um atraso na fala, que não aponta, uma criança que usa o pai como ferramenta, ao invés de pegar a coisa, ele vai lá e leva o pai para pegar. Uma criança que tem uma autonomia errática. O que é uma autonomia errática? A criança, ela pede o pai, pede a mãe. Aquela criança que não quer pedir nada, que sempre ela mesma resolve, essa autonomia errática pode significar alguma coisa. A gente tem os sinais sensoriais, né? Como, por exemplo, dificuldades alimentares, padrão sensorial, criança que não suporta determinados toques, determinadas texturas e padrões de movimentos repetitivos, né? Aquela criança que não brinca funcionalmente com o brinquedo. Vou dar um exemplo, que ao invés de brincar com o brinquedo, um carrinho rama, ela vira ele de cabeça para baixo e começa a rodar a rodinha, ou então deita ao lado do carrinho e fica vendo ele para lá e para cá, ou aquela criança que enfileira muito as coisas. São sinais que podem chamar atenção em relação à possibilidade de ser um transtorno do neurodesenvolvimento. E os marcos do desenvolvimento da fala. Uma criança com 1 ano, ela já tem que ter uma linguagem, uma comunicação. Ela tem que saber papá, mamãe, dar. Com 1 ano e meio, ela tem que falar pelo menos 6 palavras, e com 2 anos, a criança tem que falar frases. Marconi, é uma frase completa e com linguagem rebuscada? Não, mas é uma intenção comunicativa de frase. Dá água. Já é. Mamãe caiu. De 2 a 3 palavras já ali. está ótimo. É a intenção da linguagem. Porque aí me fala mais de comunicação do que fala só. Então, tanto sinal anota aí, né? Porque são muitos sinais. Mas vou voltar no início. Dúvida da mãe. Sempre, sabe? Sempre a dúvida da mãe. Deixa a pulguinha atrás da orelha, já busca a orientação para poder fazer esse acompanhamento adequado. Exatamente. E não ter medo do diagnóstico, né? Assim, cérebro é tempo é cérebro. Então, se eu inicio uma intervenção mais precoce, eu tenho a neuroplasticidade cerebral, então essa criança ela vai ter tendência em ter uma resposta melhor ao tratamento. Vou te dar um exemplo. Uma criança de 2 anos, que eu preciso de 30 minutos para ensinar uma nova habilidade, se essa criança não adquire essa nova habilidade e eu deixo ela passar e vou ensinar essa criança com 14 anos, eu preciso de 52 vezes 30 minutos. Então, assim, olha a diferença. Então, quanto mais precoce, melhor a intervenção, melhor o resultado. Na dúvida, procurar ajuda, que é o mais sensato. Exatamente. Né? Agora a gente fala do TEA sempre com comorbidades, né? É fácil, assim, por exemplo, ter um TEA sozinho? Então, 80% das crianças com TEA terão ao menos uma comorbidade. 40% das crianças com TEA terão 2 comorbidades. E aí a gente tem uma infinidade. Mas antes, a gente está falando para um tanto de gente, tem gente que não sabe nem o que é comorbidade. O que é comorbidade, né? Comorbidade é algo que surge junto por eu ter alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho, vamos lá,
hipercolesterolemia, aumento de colesterol, eu tenho mais chance de ter uma comorbidade chamada hipertensão arterial. Então, por isso que a gente cuida do colesterol. Então, é algum transtorno ou doença que surge junto por causa de uma doença ou transtorno de base. No caso do autismo, a gente tem que lembrar muito dos transtornos psiquiátricos, né? TDAH, transtorno opositor desafiador, que existe, às vezes a pessoa acha que não existe porque autismo não tem. Deficiência intelectual, 30%, transtornos ansiosos, transtornos fóbicos. Mas a gente também não pode esquecer dos outros transtornos, das outras doenças. Por exemplo, a gente sabe que a criança com autismo, ela tem tendência em ter mais problemas gastrointestinais, né? Mais alergia alimentar. A gente sabe que a criança com autismo, ela tem tendência em ter mais alergia de pele, mais dermatite atópica, e por aí vai. Então, assim, a criança com autismo, ela tem pelo menos 80% de chance de ter uma comorbidade, e de todas as crianças com autismo, 40% terão 2 comorbidades. Eu falo com os pais, né, quando eu entrego os laudos, que a gente fala bem assim, ó, agora a criança é autista. Não, sempre foi, né? E uma coisa que é muito importante, fazer as intervenções para o autismo, mas não pode esquecer que a criança é um ser humano, né? As outras doenças também estão ali. Então tem que ser investigado sempre tudo, porque às vezes quando eles recebem o diagnóstico do autismo, eles ficam só em volta de terapias e esquece que a criança pode ter uma gastrite, pode ter otite, e aí tá botando a mão no ouvido e pensa que tá fazendo cárie no dente, exatamente. Então, que é um motivo grande de irritabilidade, às vezes o pai esquece, o doutor piorou o comportamento, tá muito irritado. Não, peraí, olha o dentinho aí, como é que tá? Problema de vista. Problema de vista, exatamente. Cuidado visual. Na escola é o que mais a gente vê. A criança depois de 6 anos, logo vem assim, TDAH na escola, porque começa a dar, a criança não consegue alcançar o rendimento esperado. E aí vem logo pensando, é o TDAH que está ali. E às vezes é só uma correção visual que precisa estar fazendo. Deixa eu te falar uma comorbidade que às vezes os professores não sabem. Existe uma comorbidade pouco falada que se chama alextimia. Alex vem negação, não. Lex, palavra, timia, emoção. As crianças com autismo, elas têm até 40% de chance de ter alextimia, que é dificuldade de transformar em palavras as suas emoções. Então, ela está sentindo uma emoção e ela não sabe expressar aquilo. E aí, às vezes, ela está ansiosa, ela acha que ela está com dor abdominal. Às vezes, ela está com vontade de fazer xixi e acha que está ansiosa. Eu tive um paciente assim, por isso que eu estou lembrando dele ter alextimia. Então, a alextimia é a dificuldade de transformar em palavras o que está sentindo, as emoções. E aí, vamos levar para a prática. Lá, se eu tenho dificuldade em transformar em palavras as emoções, consequentemente, eu tenho dificuldade em levar em palavras o que não é concreto. Então, a professora faz uma prova assim. Joãozinho está com a cabeça nas nuvens. O que significa esse ditado? Aí a criança vai olhar lá, que a cabeça dele foi parar no céu, ela vai escrever, foi parar no céu, porque ela é literal. Entende? Então, é bom orientar isso para os professores, que isso vem da alextimia, da dificuldade de entender as emoções e interpretação de forma literal das coisas. E aí tem sempre aquele mito de dizer que a criança autista não sente emoções, não tem... Isso é mentira, né? Claro, porque ele simplesmente não consegue transformar o que está sentindo em palavras, né? E demonstrar aquilo ali tudo, porque ele fica nessa confusão de emoções e sentimentos, né? E, doutor Marconi, olha só, a nossa conversa assim é por horas, é aquele assunto que não falta. Mas eu fiquei devendo assim, né? Angélica, é só 15 minutos, não pode ser mais, já estão ali no cronômetro para mim. Então eu vou literalmente assim, me despedir de você, mas eu queria que você levasse um pedacinho do nosso simbólico frutificar. Aqui é um lápis semente, que é para você plantar. Aqui são sementes de flores, para colorir sua vida. Eu quero 2. Eu te dou. Porque eu tenho Augusto e Olga. Augusto e Olga, é verdade. Obrigado pelo presente. Por favor, leve, plante, para poder colorir cada vez mais seu trabalho, sua vida. Fico muito feliz de ter tido aqui essa pequena participação com a gente, mas com certeza a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas e você de grande valia. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e sempre que tiver a oportunidade nós estamos juntos conversando sobre assunto que eu amo, né? Assim, gosto muito de falar sobre autismo, sobre neurodesenvolvimento.
Aliás, eu falo que eu não vou pro trabalho. Eu moro debaixo da minha casa, eu não vou pro trabalho, eu vou me divertir. E é literalmente me divertir. Eu visto a capa, minha esposa fala assim, quando você vai lá pra baixo, você veste a capa do Batman, só pode. Aqui em casa você não é aquele doce todo assim, não. É porque eu gosto do que eu faço. Sim. E eu sinto nos seus olhos que você também ama o que faz. Sou. Parabéns. Sou muito apaixonada. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Ó, beijo pra vocês.